com especialização em saúde mental. Trabalho aqui na instituição há 39 anos. Atualmente eu coordeno uma residência de enfermagem, sou tutor de uma residência multiprofissional e coordeno a divisão de educação permanente do Instituto para os cursos não médicos. Essa é a minha função. Então, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, ele é um serviço quaternário. Nós atendemos pacientes com transtornos psiquiátricos ou transtornos neurológicos, aqui o Instituto é neuropsiquiatria, transtornos de alta complexidade. Hoje em dia existe uma coisa que nós chamamos de RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Uma pessoa que adoece, então primeiro ele vai estar passando numa UBS. Então o que a gente atende aqui? Todos os transtornos psiquiátricos, mas com alta complexidade, algum quadro mais grave, onde essa pessoa às vezes vem a precisar até de uma internação. Mais comuns que a gente tem atendido, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adolescentes. Tem muita síndrome depressiva, Então, normalmente a pessoa sim, ele acaba indo, como eu falei para vocês, numa atenção primária ou mesmo num centro de atenção psicossocial e acaba vindo para nós, Então, aqui a gente acaba atendendo desde um transtorno de ansiedade médio, a nível de ambulatório, como uma depressão grave com ideação suicida que acaba tendo que internar. Normalmente, essas pessoas, qual é o fluxo de entrada? Essas pessoas ou passaram por uma UBS, ou passaram por um centro de atenção psicossocial, ou chegaram via pronto-socorro. É muito comum, às vezes, por exemplo, uma pessoa que está deprimido, ele não está sendo assistido pela a rede de atenção psicossocial, e por exemplo, então a família nem identificou que ele adoeceu, ele tenta suicídio, entra no pronto-socorro para fazer uma desintoxicação exógena ou alguma coisa, às vezes a pessoa, por exemplo, tentou se cortar, alguma coisa, acaba entrando pelo pronto-socorro. Foi identificado que ele está com um transtorno psiquiátrico, às vezes ele acaba vindo do pronto-socorro para nós. As nossas enfermarias aqui, elas são especializadas. Então eu tenho uma enfermaria que é especializada em depressão. Eu tenho uma outra enfermaria que é especializada em surtos agudos, surtos psicóticos, surtos de ideação suicida, tal. Tenho uma enfermaria só para geriatria com transtornos psiquiátricos, uma enfermaria só para crianças e adolescentes com esse transtorno. Cada equipe dessa tem uma mini equipe que vai fazer esse acolhimento. Normalmente o nosso acolhimento é entender o processo do adoecimento da pessoa, acolher essa pessoa, mostrar o que a gente tem para oferecer, e tá incentivando a pessoa a ficar. Hoje nós temos, por exemplo, se você pensar que em 1950 uma pessoa que tinha um transtorno psiquiátrico, uma esquizofrenia, ele estava fadado a ir lá para o Hospital de Franco da Rocha e ficar o resto da vida. Hoje você tem uma pessoa com esquizofrenia, nós temos hoje no mundo, e no Brasil não é diferente, nós temos medicamentos com alta potência, que você consegue melhorar o quadro da pessoa, a pessoa ficar minimamente um período internado, voltar para a sociedade e continuar estudando, namorando, trabalhando, coisa que há 60 anos atrás isso era impossível. Quando uma pessoa tinha um quadro de doença, e aí que vem a questão do preconceito e tal, a pessoa estava fadada, essa pessoa não vai conseguir mais nada na vida, Se a gente parar para pensar historicamente, até 1930, essas pessoas eram consideradas até alienados, Quem tinha uma doença mental, ele é alienado. Ele ia se tratar com um médico alienista. Por quê? Estava fadado a não ter mais condição. Hoje o mundo mudou nisso,
Por exemplo, a gente tem medicamentos potentes que melhoram a vida da pessoa. Temos outros tipos de tratamento como eletroconvulsoterapia, né? Que as pessoas da década de 80, 70 para trás tinham horror em falar isso. Falar, nossa, mas aquele lugar dá choque, né? A gente não dá choque em ninguém, né? A gente faz um tratamento biológico aqui chamado eletroconvulsoterapia. Esse tratamento salva vidas. Então você não tem hoje o arsenal é bem maior. Você não tem mais só medicação. Você tem medicamentos com uma potência maior, né, para melhorar o quadro dos pacientes, mas você tem outros tratamentos que melhoram muito. A psicoterapia, né, o eletroconvulsoterapia, o eletrotransmagnético, tudo são tratamentos, né, que você hoje tem tratamentos de ponta para melhorar as pessoas. Eu acho que a maior rotina que nós temos hoje é você trabalhar o preconceito, né? Hoje nós vivemos, isso é uma coisa cultural, principalmente a nível de Brasil, né? Ninguém tem vergonha de falar que vai levar o pai ou a mãe no cardiologista, mas morre de vergonha de falar que vai levar a mãe ou o pai ou o irmão ou o namorado, né, no psiquiatra. Porque todo mundo, nossa, se ele está indo no psiquiatra, ele é louco, né? A gente não sabe que, as pessoas não sabem que existe vários e vários tipos de adoecimento mental em que a pessoa precisa de atendimento médico, psiquiátrico, atendimento para ser diagnosticado. Quanto mais cedo você consegue fazer diagnóstico, melhor você consegue tratar rápido e melhorar a evolução dessa pessoa, né? Então, porém, isso é uma coisa que não é muito divulgado na sociedade. A sociedade tem preconceito em relação à doença mental. Então, acho que o desafio número 1 é a gente quebrar esse preconceito. Outro desafio que a gente tem é a demanda que a gente tem, né? Nós temos uma alta demanda de atendimento e poucos recursos, né? O poder econômico das pessoas está diminuindo. 3 milhões de pessoas que tinham poder aquisitivo de pagar um convênio não tem mais. Essas pessoas recorrem aonde? Ao Sistema Único de Saúde. Então, aumenta a nossa demanda, né? Com os poucos recursos que a gente tem. Então, o segundo desafio grande que a gente tem é atender essa alta demanda que nos vem, com os poucos recursos. Eu sou Júlia Condini, eu sou psicóloga formada pela PUC de São Paulo, psicanalista me formando pelo CEP. Então, eu tenho uma pequena especialização, talvez não tenha dito antes, em psicoses. Uhum. Embora eu veja mais no consultório ansiedade e depressão, que as pessoas dizem, né, como ansiedade e depressão, mas eu vou entendendo isso mais como uma busca de onde está, para onde quer ir, mais ou menos isso. E a gente quer saber também, como você é psicólogo e psicanalista, a diferença entre o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista. Vou começar pelo psicólogo e psiquiatra. O psiquiatra ele vem da medicina, uma especialização da medicina. Então, ele acaba tendo uma questão mais orgânica. Ele vê um pouco mais o lado orgânico, a questão dos medicamentos, etc., que modulam os humores e, enfim, tem uma intervenção mais orgânica. Já o psicólogo, ele faz um outro tipo de tratamento, que vai usar de várias técnicas. Eu acho importante dizer sempre que a psicologia, na verdade, é uma gama muito grande de abordagens e de visões de mundo. Na verdade, não existe uma psicologia, existem vários tipos de psicologia. Inclusive, na faculdade, tem a neuropsicologia, tem a psicologia comportamental, tem a psicologia social, tem a psicologia hospitalar, tem a psicologia clínica, são muitas psicologias e muitas maneiras de tratamento dentro desse grande guarda-chuva que é a psicologia. A psicanálise, embora contribua com a psicologia, e a gente aprende um pouco de psicanálise dentro da faculdade de psicologia, é uma outra vertente de estudo, que não necessariamente precisa ser feita somente por um psicólogo. Os psicanalistas, eles não precisam de um registro para se dizer psicanalistas. Então,
A psiquiatria tem um pouco mais a ver com a medicina, né, sendo uma vertente da medicina, um pouco mais a parte orgânica. A psicologia são, na verdade, várias psicologias, ou seja, várias visões de mundo que se tem acerca do sujeito, da sociedade, da relação entre ambos. E a psicanálise é uma vertente específica que vai ver o sujeito de uma maneira específica. E, na sua opinião, qual a maior desinformação que tem sobre essas doenças, sobre esses transtornos? Eu acho que o maior desafio é fazer entender que tá tudo bem, às vezes, sofrer. As pessoas, elas não se permitem mais sentir como antes. Então, às vezes, a tristeza, ela é vista sempre como uma depressão, uma coisa ruim. Estar mais ansioso é sempre visto como uma coisa ruim. E eu acho que é muito difícil fazer essas diferenciações do que é de fato uma depressão, do que é de fato uma tristeza. Entender que esses momentos não são sempre bons, eles podem ser produtivos em alguns sentidos, faz a gente refletir sobre outras coisas. Então, eu acredito que a modernidade, né, o sujeito moderno, ele vai pedindo sempre estar se sentindo bem, desconsiderando que às vezes nos sentimos mal, e que isso é muito humano, de fato. Acho que isso talvez seja o grande desafio. A respeito de tratamento, quais são as evoluções que, comparado ao que acontecia no passado, são as mais importantes e as mais destacáveis? Antigamente, os tratamentos, eles eram bem precários, via muito apenas da medicina, né, no primeiro momento, assim, dos manicômios lá atrás. Aqui no Brasil também veio com esses manicômios. Antigamente tinha-se a lobotomia, que era o corte, né, a separação do córtex frontal do resto do cérebro, então a pessoa ficava com um vegetal, não tinha mais nada, assim, podia ser feito. Tinha os eletrochoques, embora eles ainda existam até hoje de uma maneira muito diferente. Acho que isso é muito importante ressaltar. Ainda fazem sim ECTs, que são a eletroconvulsoterapia, mas que ela é usada em casos muito específicos. Ele não sente dor, não fica uma coisa crônica, né? Antigamente se usava muito eletrochoque. As pessoas eram torturadas. E o manicômio tinha um tanto essa coisa de você ficar... Eles falam pacientes crônicos, né? Que estão há muitos anos no manicômio. No Pinel eu conheci pessoas que estavam há 30, 40 anos lá. É muito tempo. E eu... Bom, acho que se todo mundo pensar um pouco, se você fica 30, 40 anos sendo tratado como louco, uma hora você se torna um. Verdade. Né? Então... E um pouco do tratamento hoje já é diferente. As pessoas, elas não podem ficar anos e anos internadas, elas podem ficar de 20 a 20 e poucos dias internadas num hospital. Não existe mais o conceito de manicômio, existem casas que a gente chama, né, de residências terapêuticas, isso via política pública, via lei. Então, isso é uma mudança brutal, assim, muito, muito importante mesmo. Tanto que esses locais como o Pinel, por exemplo, quando eu estava estagiando, há uns anos atrás, estava fechando, então os pacientes estavam começando a se acostumarem com residências terapêuticas, né? E que hoje em dia existem vários espaços para cuidar da saúde mental, não existe só o manicômio, ou só a cadeia, né? Porque alguns iam para a cadeia. Existem outros espaços para se cuidar disso, inclusive álcool e drogas, né? O uso abusivo de álcool e outras drogas começou a ser visto também como uma questão de saúde mental. Isso também é muito recente na história do Brasil. E acho que para finalizar, então, qual que é a sua dica para as pessoas que falam que não vão se tratar porque é coisa de louco ou por ser um tabu, tipo, acabam ignorando o problema? Eu acho que acima da palavra transtorno e doenças existe uma coisa que acho que talvez seja mais importante do que essas palavras, que é sofrimento. Acho que sofrimento, se você sofre, se você está sofrendo mais do que o normal, você está começando a ficar preocupado com você mesmo, procure ajuda. Independente do nome que vão dar para isso, todo mundo sofre. E às vezes a gente não dá conta do nosso próprio sofrimento, da nossa própria angústia, dos nossos medos, e a gente precisa buscar ajuda. Talvez o meu conselho seria não ficar muito preso necessariamente a esses nomes. Transtorno de ansiedade, depressão, maníaco depressivo, bipolar. Talvez o mais interessante seja perceber que você sofre, e que sofrer é humano, e que
precisar de ajuda é tão humano quanto sofrer. Eu acho que essa é a minha dica. Assim, não pensar em nomes de moda, porque os nomes eles vão mudando. A própria história aí para dizer os 1000 cadernos e nomes que já deram para as doenças, mas o sofrimento é sempre o mesmo. Eu sou a Vera Lúcia Zayer Rutherford, eu sou médica como primeira formação e a minha segunda formação é psicologia. Eu me formei na PUC Sorocaba em 1986, então estou com quase 33 anos de formada. E pra gente começar, a gente queria saber qual transtorno você mais trata e convive aqui. Os casos que eu vejo mais aqui são casos que a gente chama de neuroses. Existem várias categorias de doenças. As que eu encontro aqui são as do ramo mais da neurose. Os casos que a gente chama mais de ou esquizofrenia ou doenças psiquiátricas orgânicas, eu acabo não atendendo diretamente aqui. Todos nós, na vida, temos questões. Temos questionamentos, temos sofrimento humano, temos dúvidas, né? E às vezes a gente precisa de uma ajuda, entendeu? E na sua opinião, qual a maior desinformação acerca desses transtornos? Preconceito. A gente vivencia preconceito todos os dias em várias áreas, né? Se alguém chega pra vocês e fala assim, nossa, você tá precisando ir no médico, vai lá no clínico geral, é tranquilo, não é? Mas se eu falar assim, Duda, você tá precisando ir num psiquiatra, você tá muito nervosa, muito ansiosa, você fala, não, psiquiatra eu não vou. Concorda comigo? Concordo. Eu não vou. Psiquiatra eu não vou. Eu não sou louca. Essa é uma das frases mais comuns. Para ele, primeiro, o paciente, reconhecer que tem uma doença psiquiátrica já é muito difícil. Porque ele tem estigmas sociais. Ele tem preconceitos em relação a isso. Então, ele já tem uma dificuldade de chegar no psiquiatra. Eu acho que a maior dificuldade são, primeiro, a própria pessoa aceitar. Segunda coisa é a sociedade aceitar. Assim, hoje eu estou estressado. Eu vou traduzir o que quer dizer isso. Não mexa comigo hoje. Sim. Não quer dizer muita coisa e não quer dizer também que você vai ser rotulada. Esse é um outro problema muito sério na psiquiatria. É a rotulação. Então fulana é louca. Fulana é chata. Fulana é ansiosa. E rotular é muito ruim. Vale taco a taco com o preconceito, eu acho. A gente não deve rotular as pessoas, porque a vida não é linha reta. Então, principalmente no mundo de hoje, era de tanta informação, há também as desinformações, né? A gente tem preconceitos. A gente tem preconceitos ainda antigos, né? Sociais, culturais. Então é difícil. E como você acha que o tratamento desses transtornos evoluiu ao longo dos anos? Do ponto de vista medicamentoso, evoluiu muito. Por quê? Porque a ciência evoluiu. E a ciência evoluindo, é possível descobrir novas substâncias. Primeiro, você conhece mais o cérebro do ponto de vista orgânico, né? Então você conhece mais e você vai entender melhor os neurotransmissores, os neuromoduladores, e com isso você vai descobrir medicações mais específicas. Então hoje, da mesma forma que qualquer outra doença, da mesma forma que evoluiu o tratamento para hipertensão, diabetes ou os antibióticos, o tratamento para as doenças mentais, os transtornos mentais evoluíram muito. O outro avanço também é a informação para a área mais de psicoterapia.
Então, hoje é mais comum falar estou indo ao psiquiatra com o preconceito ainda, Sim. mas estou indo ao psiquiatra, estou indo ao psicólogo, eu faço terapia, e aí tá mais difundido, sim. E, na sua opinião, qual é o pior erro cometido no passado em relação a esses problemas? Preconceito social. Nós temos preconceitos sociais de várias ordens, né? Mas nas doenças psiquiátricas propriamente ditas, você tinha o que eles chamavam de loucos de todas as ordens, né? E você confinava. Mas confinava em um hospital psiquiátrico. Ah, é louco, vamos prender, vamos pôr num hospital psiquiátrico. Vocês estão vendo que eu posso estar falando palavras que podem dar confusão entre prisão, né, prender, e hospital psiquiátrico. Não é que é prisão propriamente dito, mas funciona como? Uma vez entrando num hospital psiquiátrico, antigamente, né, às vezes você ficava anos e anos e anos sem ser reavaliado, sem ser cuidado. O que você diria para as pessoas que têm um tabu de ir se cuidar, ir para um psicólogo ou psiquiatra e descobrir até seu transtorno? Eu acho que a primeira coisa é você se respeitar. Nós temos uma tendência, às vezes, a nos machucar, a nós mesmos. E a primeira coisa é você reconhecer, eu não estou bem. Eu não estou bem não significa que é doente e que vai receber um rótulo de doente psiquiátrico. Vai simplesmente falar assim, eu estou numa crise, eu estou num sofrimento, eu estou precisando de cuidado, eu estou precisando me entender, eu estou precisando descobrir o que eu tenho. E não é da ordem física do palpável, é da ordem mental. Fala pra mim, vocês sorriem o tempo todo, 24 horas por dia? Não, ninguém. Às vezes a gente tem questões, a gente quer saber, mas pra que eu nasci? Por que eu tô vivendo? O que é a vida? São as grandes perguntas da existência humana. E o que acontece? As pessoas hoje guardam para si isso, olham o outro mais ou menos sorrindo, falam assim, nossa, mas ele é tão alegre, eu tô tão aqui para baixo. Ah, não, tem algo errado, né? O outro que é feliz e não reconhece que está precisando. Quando na realidade a humanidade inteira tem questões. Hoje na sociedade, ou você segue tudo igual, ou você se sente excluído. E você não pode se excluir, se sentir excluído, só porque você não é igual ao outro. Conviver com as diferenças, quem sabe é a coisa mais importante que eu posso dizer para vocês. Que é o maior desafio que eu vejo hoje na sociedade.